Você já ouviu falar na produção de tilápia em caixa de água? Esse é um tema muito procurado por quem quer iniciar na produção de peixes em pequenos espaços e com baixa disponibilidade de água. Hoje vamos mostrar como você pode iniciar de forma segura nessa atividade, investindo de forma correta na infraestrutura e sistema de produção, como destaca o engenheiro de aquicultura Jonatas Salles. Você consegue, tecnicamente, é possível produzir peixe em caixas d'água, desses caixas d'água de 500, 1000 litros, mas financeiramente não é viável. Então, para você conseguir viabilizar uma produção de peixes em caixas d'água, você tem que multiplicar o número de caixas e transformar ela em apenas uma caixa. Vou dar um exemplo. Se você fosse produzir peixes imitando a natureza, o que existe na natureza, você ia colocar em uma caixa d'água de 1000 litros apenas um peixe. Então, com um peixe em uma caixa d'água, você não consegue nunca viabilizar um projeto financeiro. Então, como é que você consegue viabilizar? Você pega essa ideia da caixa d'água azulzinha que a gente tem realmente em casa, junta elas e transforma numa caixa d'água de uma construção mais barata, que seria uma caixa d'água de alvenaria, uma caixa d'água de ferro-cimento, uma caixa d'água que pode ser construída com tela tipo de galinheiro e revestida com geomembrana. E aí você consegue ter um volume maior dentro de uma caixa e conseguir colocar mais peixes para conseguir viabilizar o projeto. É ideal ter os cuidados essenciais e respeitando os limites de produção e assim ter uma boa rentabilidade. Esse sistema ele necessita de uma aeração 24 horas por dia. E aí alguns produtores, muitas vezes, para tentar economizar ou tentar testar o sistema, eles tentam ligar só a aeração à noite ou por um curto intervalo de tempo e não funciona. Então, a minha recomendação para você de casa que está nos assistindo, já produz peixe ou pensa em produzir nesse sistema, é que não economize na oxigenação da água. Se a gente tomar como base a natureza, na natureza esse peixe está em um espaço muito maior, onde ele tem uma disponibilidade de comida dentro da própria água, você não precisa colocar ração, não precisa colocar oxigênio de fora, porque o sol consegue produzir esse oxigênio através da ação das microalgas. Mas quando você adensa esse cultivo e coloca uma quantidade grande de peixe num pequeno espaço, você tem que suprir todas essas ausências de qualidade de água, essa falta da qualidade de água, né? Então, o que é que você tem que fazer para esse sistema? Tem duas formas de fazer. Uma, ou você descarta toda a água velha usada pelo peixe e renova com água nova, que isso é uma coisa inviável, porque você teria que ter um projeto chamado fluxo contínuo, onde você jogaria água velha no meio ambiente, seja onde for, e colocaria água nova. Então, para a gente não partir para esse lado, a gente pode filtrar essa água. Então, a gente tem uma filtragem, que é a filtragem mecânica. Esses compostos que são partículas dentro da água, sólidos, que a gente consegue ver a olho nu, que são o resto de ração e as fezes, a gente consegue eliminar em um filtro chamado filtro mecânico. É uma filtragem mecânica que a gente faz com telas e alguns materiais como brita e etc., onde a gente consegue acumular essas partículas sólidas e eliminar posteriormente do filtro. A segunda filtragem que a gente faz, Adeilton, é uma filtragem biológica. É uma filtragem onde a gente elimina impurezas que a gente não consegue visualizar na água, que é o caso da amônia, que é o xixi do peixe. Essa é a filtragem biológica, onde a gente coloca bactérias através de substratos, que são casinhas onde as bactérias vão ficar fixadas, e essas bactérias vão fazer esse trabalho invisível de transformar o xixi, que é a amônia, em nitrito, depois em nitrato, que é um composto menos tóxico para o peixe. E dessa forma a gente consegue retornar essa água para o sistema de uma forma mais limpa. Seria uma água nova, uma água zerada. Alderir Lopes está iniciando na piscicultura. Ele explica como teve a ideia de criar tilápias. A partir do investimento que eu fiz, num poço na comunidade, na propriedade, e fiquei caçando aonde começar. E me veio o estalo da piscicultura, criar um peixinho, Só que eu acreditava que era uma realidade, é outra totalmente diferente, Porque eu tinha a ideia que criar peixe era colocar o peixe dentro de um tanque, com água, ração e
estava tudo acabado. E a gente percebe que é uma outra realidade. A pouca oferta de água e espaço pequeno, Alderir conta com o auxílio de familiares para cuidar da criação de peixes. Em virtude da minha pouca disponibilidade de água, né? Tem um poço de vazão pequena e uma área um pouco limitada, né, no quintal de casa, então a gente pensou nessa ideia. Então eu, juntamente com meu filho, a gente faz essa atividade, né? Quando eu não estou, ele está por aqui, é quem faz essa parceria juntamente comigo. Ação desenvolvida pelo Sebrae Tech, projeto do Sebrae RN, que ajudou o produtor a iniciar na piscicultura. Quando a gente teve a ideia, né, conversando com o secretário de Agricultura da época, já tinha um pessoal começando ali no sítio do meio, e ele disse, vou enviar o pessoal do Sebrae até a sua propriedade, para que eles possam lhe dar as dicas necessárias, né? Aí chegou o amigo Jonatas e seu Raul, né, através do Sebrae, e montaram com a gente esse projetozinho que vocês estão vendo aí, né, para uma criação de peixe na forma intensiva, né?